Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre atitudes criativas. O que identifica pessoas criativas? Qual que é o comportamento de pessoas criativas? Bom, vamos lá. São algumas características. Primeira delas, o criativo, ele deve ser curioso. Porque o curioso, ele é investigativo, ele busca o novo, ele não se conforma com o trivial, ele quer mais. Então, ser curioso é absolutamente fundamental para o criativo. Segundo, ele precisa ter capacidade de reflexão. Por quê? Ele precisa parar, desacelerar, pensar, ter essa capacidade de refletir sobre as coisas, de ver além da mera letra, de fazer o que a gente chama de engenharia reversa, perceber nas entrelinhas o que tem por trás. Então, essa capacidade de reflexão, junto com a curiosidade, com toda certeza, faz as pessoas terem atitudes criativas, comportamentos criativos. Outra coisa que o criativo precisa ter, ele precisa ter coragem de experimentar. Ainda que seja algo inusitado, novo, inimaginável, algo que ele nunca pensou. Se ele tem coragem de experimentar, ele vai além, ele vai ousar, mesmo que seja algo difícil à primeira vista. Porque às vezes é difícil porque a pessoa não conhece, não sabe. Então, enquanto ela não tem domínio, ela precisa ter a coragem de experimentar. É igual como uma criança que quer andar de skate, quer andar de bicicleta. Se ela se deixar dominar pelo medo, ela não vai nunca aprender. E, no entanto, depois que ela aprende, que ela flui, ela se sente maravilhosamente bem. Então, coragem de experimentar, ainda que seja uma coisa, vamos dizer assim, teoricamente, naquele momento, difícil. E outra coisa, outra atitude criativa é coragem de errar. Sabe, nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. É verdade ou não é, gente? Quando nós erramos, os erros são inesquecíveis. Só de falar isso, já vem ideias, lembranças de erros que eu cometi e que foram de grande valia para mim. Ainda que no momento viver não é bom, mas essa coragem de errar. Porque eu tenho coragem de ousar, coragem de experimentar, se eu tiver coragem de errar. A possibilidade de errar existe. Então, é muito importante você ter atitude criativa, que é a coragem de errar. Só que quando você erra, o criativo, o que ele faz? Ele tem a capacidade de transformar os erros, ter imaginação. Eu lembro uma vez, ai meu Deus, foi trágico. Eu peguei a tesoura errada na hora de fazer a franja para texturizar e cortei a franja da cliente no cotoco. A sorte que eu não peguei muito cabelo, mas ficou aquela fonte luminosa lá em cima. Não deixei nem a cliente perceber, nem ninguém perceber. Ato contínuo, eu peguei mais cabelo, a capacidade de transformar erros. Pensei, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E naquela hora ali, usando a técnica, a gente, eu trabalhei ali, juntei o cabelo, pau, peguei um volume maior de cabelo. A primeira vez que eu fiz isso, não apareceu ninguém, nem viu que eu errei, eu nem contei para ninguém. A segunda, que repetiu, porque eu tinha uma bendita tesoura, que uma era fio navalha, a outra era aquela denteada, e eu peguei errado. Depois disso eu me desfiz da tesoura, porque foi 2 vezes o mesmo erro. E aí o que aconteceu? A cliente, o cabelo ficou em pé, porque ela era um cabelo de progressiva, mais grosso, um cabelo mais difícil. E ali
que eu fiz? Não teve muito jeito. Ficou aquele topete levantado. E aí eu falei, bom, eu não vou contar para ela que eu errei. Não é nem por falta de humildade. É porque ela ia entrar em desespero enquanto aquele cabelo não crescesse. Aí o que eu falei? Capacidade de transformar erro, ter imaginação, eu virei para ela, falei, ela falou assim, ficou meio levantado, né? Falei, amiga, topete é poder. Esse topete aí vai te deixar poderosa. Você viu que eu fiz uns fios menores aqui, que é para sustentar o restante do cabelo, que realmente a gente usa isso como técnica, mas não naquela quantidade. E ele vai ficar esse topete. E sabe como você vai se sentir quando você se olhar diante do espelho? Poderosa. Acabou. Ela falou, opa, isso que eu quero. Achou lindo. Vou fazer o quê? Vou falar pra ela, errei, não tem conserto, o cabelo tem que crescer? Eu ia deixar ela em desespero, tá? Então, a atitude criativa faz a gente, né, criar. Outra atitude criativa é ter mentalidade de hacker. Investigar, procurar. O hacker, ele vai onde ninguém vai. Ele descobre coisas que ninguém descobriu. Ele consegue ir onde ninguém vai. Se você tem atitude criativa, você consegue ir onde ninguém foi. Porque você tem mentalidade de hacker. Outra atitude criativa. Ter paixão pelo que você faz. Ah, cara, isso aí eu acho que é absolutamente fundamental. Se você não ama o que você faz, é difícil você se realizar, não é verdade? Você tem que ter paixão por aquilo, pela obra das suas mãos. Eu falo que a paixão pela obra das nossas mãos faz com que o que a gente é se misture com o que a gente faz. Parece que se torna uma coisa só. Uma coisa assim quase que difícil de mudar. Outra, ser persistente, insistir. Errou hoje, acerta amanhã. Vamos lá, eu vou chegar lá. Então você tem que ter perseverança, ser persistente. E outra atitude criativa, ser disciplinado. Porque sem disciplina você não consegue ter persistência. E outra atitude, ter concentração. Você precisa ter foco, concentração, viver o poder do agora, para poder ter atitudes criativas. E uma que é muito importante, gente, também, é ser automotivado. A automotivação é uma porta que se abre por dentro. Não adianta ninguém querer me motivar se eu não estiver motivada. Então, a automotivação é absolutamente fundamental para que a gente tenha atitudes criativas, né? Então, por que tudo isso? Nós precisamos ter o que? Autoestima. E o Pitangui disse, uma pessoa quando está se sentindo bem com ela mesma, ela está de bem com o universo. Então, a autoestima é fundamental em todo esse processo criativo. Ter autocrítica, ou seja, humildade, admitir que errou, né? E tentar consertar, ter imaginação, criatividade para corrigir. Não achar que não pode errar. Porque a pessoa que acha que não pode errar, no primeiro erro, ela se desespera. E aí ela pode desistir, deixa de ser persistente. E outra coisa é ser sociável. Saber lidar com pessoas, interagir com pessoas, relações interpessoais, saber conectar, olho no olho, ter sensibilidade para perceber o outro, ouvir o que a pessoa tem a dizer. E por último, gente, ter a capacidade de entrar no fluxo. O flow é aquele momento em que você se mistura com o que você faz num nível em que você não se preocupa com o resultado. Você se envolve com o processo. Há um ponto que quando você termina, você fala assim, uau, eu fiz isso. Então presta atenção nessas 15 atitudes criativas que te ajudam na construção da sua imagem, na condução da sua vida. E eu quero muito que você nos dê feedback, se faz sentido para você tudo que a gente falou. E se faz sentido, comenta aqui com a gente, faça perguntas, por favor. Nós precisamos que você interaja conosco. Entre no nosso canal no YouTube, Lígia Lima, Método Ligue. Nos ajude, curta, compartilha. Nós precisamos de você para nos ajudar a levar o nosso trabalho para frente, tá bom? Então, um beijo grande.